Boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 12 de junho de 2020. Meu nome é Rosângela Chaves e, ao lado do meu amigo Rogério Borges, estamos começando mais uma edição do programa Ermira Cultura. Dessa vez com um convidado muito especial, que é o jornalista Gilberto Pereira. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde, Rosângela. É um prazer receber o Gilberto aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo, Gilberto. Hoje a gente tem um assunto muito importante para discutir, por isso que a gente trouxe também uma pessoa muito importante para debater com a gente. Muito obrigado pela sua presença e por ter aceito nosso convite. Obrigado, boa tarde, Rogério. Boa tarde, Rosângela. É um prazer enorme falar com vocês, e principalmente sobre um tema tão importante, tão caro à minha história e à minha pessoa, né? E ligando literatura e consciência negra. Muito obrigado pelo convite e é uma honra. Pois é, o Gilberto aí já adiantou o nosso tema, né? Então é justamente isso que nós vamos tratar hoje, vai ser sobre literatura e consciência negra. E o Gilberto é uma pessoa que tem muito a falar a respeito deste tema, né? Ele é um estudioso da literatura ligado à consciência negra, tem um blog muito interessante que chama Leituras do Giba. Então eu peço aí para os nossos leitores visitarem o blog dele, onde ele escreve sobre literatura, escreve sobre outros temas também, sobre cinema, né, sobre música, mas principalmente sobre narrativas e temas ligados à consciência negra, né? Então é sobre os temas, né, envolvendo a literatura, envolvendo a consciência negra que a gente vai conversar aqui nesse programa. Mas antes de começar, a gente gostaria de pedir para quem nos assiste se inscrever no canal, não é? E também apertar aí no sininho para receber as notificações quando nós tivermos novos vídeos, tá? Bom, eu vou começar então com uma primeira pergunta, se o Rogério quiser emendar, né, ou depois você quiser fazer outra pergunta. Mas para a gente introduzir o nosso tema, Gilberto, eu queria que você definisse, né, o que é esse conceito de consciência negra, que a gente sabe que tem vários autores, vários pensadores trabalhando com esse conceito. Mas define para a gente o que é esse conceito. Exatamente. O primeiro estudioso, a primeira pessoa que levantou essa questão da consciência negra foi o sul-africano Steve Biko, né? Na década de 60 e na década de 70, quando eles estavam no auge do enfrentamento do apartheid sul-africano lá. Então, o Steve Biko era um jornalista e um médico que entrou nos movimentos de combate ao racismo e ao apartheid lá na África do Sul. Na época do Nelson Mandela, ele tinha mais ou menos 20 e poucos anos quando ele começou, e aí ele escrevia nos jornais com o pseudônimo de Frank Talk sobre todas essas questões. Aí ele desenvolveu o termo que é o Black Consciousness, que é consciência negra, falando que o negro precisava tomar consciência do que ele era para poder combater o racismo. Então, essa consciência passava pela consciência histórica de saber como é que ele se tornou alvo do racismo na África do Sul e pela consciência social de como eles estavam vivendo dentro daquele regime de apartheid. Você toma consciência dos seus valores, de você agir como um cidadão total, não como um objeto que era como os negros eram vistos na África do Sul, e toma consciência do seu corpo. Essa ideia de consciência negra foi levada, quer dizer, houve um diálogo entre Biko e a sua turma e os membros dos movimentos negros dos Estados Unidos, e essa ideia se potencializou e todos os movimentos negros na diáspora americana e na África começaram a utilizar o termo consciência negra. Nas Américas, esse termo se potencializou de um modo que essa consciência passa pela consciência histórica da escravidão e de como os negros eram tratados na escravidão, pela consciência social de como, depois do fim da escravidão, os negros eram tratados dentro da sociedade de governos brancos e nos Estados Unidos, inclusive pela lei Jim Crow,
que era do colocado o negro como cidadão de segunda classe, e tudo isso começou a ser trabalhado na imprensa, nos movimentos e, inclusive, na literatura. Só emendando aqui mais uma questão, só emendando, Rogério, e depois, se você quiser. Tá? Aqui, você fala que isso começou lá na África do Sul, mas quando que esse movimento é verificado aqui no Brasil? Quais são os autores que começam a trabalhar com esse conceito? Aqui no Brasil, assim, é porque a questão do termo consciência negra nasce na década de 60, mas se a gente pegar a história da literatura brasileira, a gente já começa a ver autores com uma absoluta consciência negra no século XIX, como Luiz Gama, por exemplo, né? Eu acho que o Luiz Gama é o grande cara dessa consciência de que o negro precisa lutar pelo outro e criar esse movimento de que você precisa combater o racismo. No caso, na época do Luiz Gama, não só combatia o racismo, combatia a escravidão, né? Luiz Gama, ele sozinho estudou lei, estudou direito e começou a defender a liberdade de vários escravos. Acho que chegou assim numa luta ao longo da vida dele a libertar uns 500 pessoas escravizadas. Agora, no Brasil, acho que o primeiro grande escritor e pensador que sempre lutou também contra o racismo foi o Abdias do Nascimento, né, que escreveu vários livros, inclusive O Negro Revoltado, O Genocídio do Negro Brasileiro, e foi político, sociólogo, professor de estudos literários e um grande combatente, né? E depois vieram outros também. Agora, assim, atualmente, tem muita gente que trabalha com o conceito de consciência negra e que escrevem livros de combate ao racismo, né? Como, por exemplo, a Djamila Ribeiro, que é uma filósofa, tem também o Silvio Almeida, que deve ser um dos maiores entendedores de combate de consciência negra no Brasil. Gilberto, você falou uma coisa interessante que era aquela relacionada à potencialização do termo consciência negra, né, primeiro na África do Sul, depois nas Américas, e que isso expandiu-se para produtos culturais, digamos assim, se expandiu-se para a literatura, mas também, né, nos anos 60 também o cinema, a música, né, de maneira muito forte. E eu estava vendo uma matéria hoje sobre o racismo no cinema, né? Que também é muito estrutural, que é bastante forte em todos os sentidos. E que também se reflete na literatura, porque muitos dos autores que tornaram-se depois roteiristas e tal, não havia muito representante de negros entre esses grandes autores americanos e ingleses, autores de teatro e autores de romances que depois alimentaram a indústria do cinema nesses países. Você acha, Gilberto, que a gente consegue traçar uma linha do racismo estrutural por meio desses produtos culturais, por meio da literatura, por meio do cinema, não só pelo que eles dizem, mas, sobretudo, pelo que eles omitem em relação à cultura negra? Sim, sem dúvida. Eu acho que, falando do cinema, eu acho que os primeiros roteiristas e pensadores que começaram a combater o racismo no cinema foram na década de 60 mesmo. Tudo de combate ao racismo parece que começa na década de 60, né? por causa daqueles grandes pensadores, Malcolm X, o Martin Luther King, o James Baldwin, que inclusive tem um documentário dele agora que saiu recentemente, uns 3 anos atrás, chamado Eu Não Sou Seu Negro, que mostra essa combatividade feroz dele, né? Mas se a gente, para traçar de como o Hollywood era estruturalmente racista, a gente pode começar com aquele filme da do começo do século XX, que é O Nascimento de uma Nação, que era um filme praticamente em homenagem à Ku Klux Klan, né? E assim, a cabeça de roteiristas e de cineastas, mesmo que fossem mais liberais e que não fossem tão racistas assim, sempre teve essa
sempre pensou nessa dicotomia, né, entre a cultura do branco e o uso da língua e a cultura do negro e o uso da mesma língua que é o inglês, ou seja, o negro sempre parte de um princípio que já está um pouco mais para trás, né? Porque a língua do branco, né? Eles estão pensando dentro do inglês, que é a língua do colonizador. Cerca de 3 anos, um jovem ator e roteirista chamado Nate Baker fez um filme chamado O Nascimento de uma Nação, que faz o contrário do que o filme de 1915, mais ou menos. Eu não me lembro o nome do autor desse primeiro filme racista. O Nate Baker... É o Griffith, né? Exatamente, é o Griffith. Isso mesmo. Uhum. E o Nate Baker fez um filme pensando o contrário, né? A história dos negros e de como um negro se conscientizou do que ele era lendo a Bíblia, ou seja, ele começou a ir para a igreja com o consentimento dos senhores dele, e ele começou a ler a Bíblia e começou a se conscientizar de que ele era não só escravizado pelo corpo, mas escravizado pela alma. E aí ele começa a combater a escravidão e o racismo daquele jeito. E é um filme muito importante que estava sendo cotado para ser indicado ao Oscar, mas aí o Nate Parker é o nome do diretor e roteirista e ator do filme, foi envolvido aí numa questão de assédio sexual e ele acabou ficando para trás e parou de sair na mídia. Mas eu acho que... Gilberto, desculpa. Só para pegar o gancho, é porque quando você falou do Oscar também, fazem 80 anos que a primeira artista negra ganhou um Oscar, que foi a Hattie McDaniel, que ela ganhou o Oscar de atriz coadjuvante por E o Vento Levou. E O Vento Levou está sendo agora objeto de uma polêmica, porque eles estão querendo tirar o E o Vento Levou do catálogo da HBO, e aí os próprios lideranças negras nos Estados Unidos dizem que isso não é reparação, isso é censura. Quer dizer, você não repara uma injustiça retirando um filme do catálogo. Mas a Hattie McDaniel, quando ela ganhou o Oscar, ela teve que ter uma autorização especial para poder ir à festa do Oscar, porque o hotel onde foi a festa do Oscar não permitia que negros entrassem. E ela não pôde ter o recebimento do Oscar da mesma maneira que os outros. Houve uma entrega especial, porque ela era negra, eles não tinham planejado uma entrega para um negro. Olha que loucura. Então, a gente, e fazem 80 anos. Quer dizer, não é coisa da época da colonização americana, nada disso. Quer dizer, é uma coisa de agora. Quer dizer, então, assim, isso mostra um pouquinho, né? Isso que você está comentando, né? Essa questão do lugar, né? Que a indústria cultural costumava ou costuma ainda reservar para o negro, né? Eu só queria emendar aí, que era justamente o que eu queria trazer aqui para você, Gilberto. O que você pensa, né? Que o Rogério deu esse exemplo aí a respeito de O Vento Levou, e o que você pensa a respeito desses movimentos que estão surgindo agora, por exemplo, essa tentativa de boicote ao filme, né? O que você pensa? A gente está vendo, por exemplo, toda essa questão, por exemplo, das estátuas, né? De derrubada das estátuas, isso aí até pensando até amplificando um pouco mais o tema, porque aí não é nem... É claro que envolve a questão do negro, do racismo, mas também envolve a própria colonização, né? O que você pensa a respeito desses movimentos? Pois é uma questão polêmica, muito complexa, né? Porque essa tentativa de tirar o filme do catálogo da HBO é justamente por causa daquela estátua do mercador de escravos lá de Bristol, né? Na Inglaterra, né? E jogaram na água lá. Mas eu acho assim, se for começar a fazer isso, tem que derrubar a Casa Branca, né? Porque os escravos é que construíram lá. Quer dizer, se for começar a derrubar tudo que foi construído... As igrejas da Bahia todas, as igrejas de Minas todas, né? Vão ter que ir puxando. Eu acho meio complexo. Eu acho que a consciência negra e os movimentos negros e toda a sociedade que quer combater o racismo, não só os negros, mas a sociedade branca também, precisa encarar isso como uma espécie de fantasma, né? Você precisa lidar com esses fantasmas de outro modo, não é colocando no porão.
Tem gente que, por exemplo, sugere que algumas estátuas podem ser levadas para os museus, mas outras coisas não tem condições de levar para o museu. Você tem que conviver com isso. Aliás, tem um jornalista negro e pensador americano muito em voga agora, chamado Ta-Nehisi Coates, que escreveu um livro chamado Entre o Mundo e Eu, que é uma carta imensa, um livro carta para o filho dele, que ele fala mais ou menos isso, né? Como é que você vai conviver, como que os negros vão conviver com uma sociedade repressora, com um racismo estrutural, que o seu corpo é um alvo, é alvejado na rua. Você vai ter que conviver com isso. E aí lembra um pouco a ideia de Camus no livro O Mito de Sísifo, que ele, né, conta a história que o Sísifo é um personagem da mitologia grega, que foi condenado por Zeus a levantar uma pedra até o cume, e de lá a pedra cai, ele tem que descer e levantar a pedra de novo eternamente. E o Camus fala, olha, o que Sísifo fez foi não pedir clemência para ele continuou fazendo isso. Agora, assim, eu acho que no caso da sociedade atual, e principalmente dos negros, dos movimentos de consciência negra, não é aceitar levantar a pedra, mas você tem que conviver com certas pedras que, para poder demoli-las e tirá-las do caminho, você precisa combater as ideias, né? Você combate as ideias, você modifica a sociedade. Não sei se eu fui claro. Não dá para a gente apagar o nosso passado também, né? Você tem que conviver com esse passado, enfrentar esse passado, né? Às vezes ressignificar esse passado. E pensando nisso, eu queria colocar uma questão para você aqui, que a gente está vendo. Eu estava até lembrando com o Rogério aí, esses dias atrás, a questão do Machado de Assis, né? Que foi reeditado nos Estados Unidos, né? Teve a obra dele reeditada e esgotou assim, acho que um dia, né? Foi a primeira edição. Foi, mesmo dia. Impressionante. Mesmo dia. E a gente vê que você tem hoje uma espécie assim, de reatualização da imagem, né? do Machado de Assis, porque para nós, a gente lembra da nossa época de colégio, mesmo de universidade, qual que era a imagem que a gente tinha, até porque você não tinha assim, muita foto e tudo, ele é sempre uma imagem assim que você dava assim, uma clareada, né, na imagem, né, do Machado de Assis. E hoje o Machado de Assis está sendo apresentado, né, como um autor negro, porque na verdade ele, né, ele era uma pessoa negra, né? Como é que você vê essa questão? E eu queria também que você falasse um pouquinho dessa questão na própria obra, né, dessa questão do negro na própria obra do Machado de Assis, né? O Machado de Assis como autor negro, né? Como é que ele lidou também com a sua negritude? Eu acho que isso passa exatamente pela questão da consciência negra, né? Que é essa ideia de você... Eu acho que para compreender o termo consciência negra, eu não sou filósofo, você é doutora em filosofia, você sabe que na filosofia, na história da filosofia, você divide o termo consciência de dois tipos de entendimento. A consciência que é aquilo que captam os nossos sentidos e vem de estesia, né? Daí, quando, por exemplo, você aplica uma anestesia, você está negando a consciência, você perde os sentidos. Era esse significado da consciência era o único que os gregos entendiam. No pensamento moderno, criou-se um novo significado para o termo consciência, desde David Hume, talvez, e principalmente Descartes, que é a ideia da relação da alma consigo mesmo, né? Você pegar essa imagem da alma se desdobrando para o sujeito entender a si mesmo, a gente passa a entender o que é a ideia de consciência negra, porque assim, consciência é consciência, né? Não é negra nem, mas você pode colocar digamos assim, esse calço aí de adjetivo para você entender. Quando você fala em consciência ambiental, você precisa compreender o que é o ambiente e como que ele nos afeta. Consciência política, o que é política, como ela nos afeta. Consciência histórica é a mesma coisa. Consciência negra é um ramo desse tipo de consciência em que o negro se coloca diante de si mesmo e percebe a sua cor, percebe os valores que perpassam, percebe como ele é afetado pelo racismo e o que é o racismo, como o racismo está estruturado. Isso é consciência negra. E nesse sentido, é que Machado de Assis vem sendo ressignificado, para usar a palavra que você utilizou,
dentro dos movimentos literários, e ampliando para os entendimentos da sociedade como um todo, né? Todo mundo que lê, todo mundo que vê televisão, que vê cinema, que gosta de arte, que discute as relações sociais, começa a entender que Machado de Assis era um autor negro e como tal, ele tem que ser apresentado como negro, não como um autor branco, embora a literatura dele fosse uma literatura utilizando os procedimentos clássicos da linguagem literária. Mas, aí sim, a gente entra na literatura dele e se começa a perceber a fundo os traços ali das tramas e o modo como ele erigiu a estética e a linguagem dele. Você percebe que tem muita coisa na literatura dele que contesta e que expõe a sociedade racista que era e ainda é, mas principalmente no final do período da escravidão, no final do século XIX no Brasil. E aí tem muitos exemplos que podem ser mostrados, não só nos contos, como no conto Pai contra Mãe, mas também nos últimos 5 romances dele, mas principalmente nos 2 romances, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. Ali tem muita coisa que dá para ver como ele trabalhou essa questão do racismo. E é interessante você falando isso, Gilberto, porque o Machado, primeiro teve esse processo que a Rosângela mencionou, do branqueamento. Quando eu era pequeno, eu não sabia exatamente quem era Machado de Assis, quem era Deodoro da Fonseca. Para mim era a mesma pessoa, assim, porque a imagem dos velhinhos barbudos, para mim, era meio difícil de diferenciar, depois que a gente vai se acostumando, né? Mas, assim, e uma coisa interessante é que, quando a gente pega, por exemplo, a gente lendo um pouco mais a respeito da vida do Machado, o Machado sempre esteve muito ligado, em determinado momento da vida dele, no início, ao José de Alencar, porque ele foi uma espécie de discípulo do José de Alencar. E o José de Alencar, por também questões familiares e pessoais, ele era um escravocrata. Ele era um político conservador que defendia a escravidão como um meio econômico de sobrevivência do país e tal. Mas o José de Alencar também tem que ser visto no contexto do século XIX, né? O José de Alencar era filho de um padre que também era político, neto de uma revolucionária. Então, tem toda uma história em torno de José de Alencar. Quando a gente lê a biografia dele, do Lira Neto, você vai entender. Só que, quando o José de Alencar morre, a coluna do José de Alencar no jornal, quem herda é o Machado. E eu sempre digo que o Machado, a morte do José de Alencar pariu um novo Machado. Que o Machado, as obras primeiras do Machado, Helena, eram todas muito vinculadas ao estilo do José de Alencar, né? Depois que ele morre, parece que ele se liberta um pouco. E ficou essa história, porque o Machado é muito branqueou-se, porque o Machado ele quis entrar na elite da sociedade carioca. E quando você vai ver a vida do Machado, tem nada disso, né? Não tem nada disso. O cara era assim, não tinha nenhum tipo de vaidade nesse sentido. A vaidade dele era intelectual, né? Mas aí eu queria colocar um outro autor que também que sempre está no centro dessa polêmica, que é o Monteiro Lobato. E aí já é para o século XX. Monteiro Lobato é considerado por muitos um autor racista, que está, de alguma maneira, vinculado a um ideário eugenista ao qual também está vinculado o Euclides da Cunha, que existe toda uma crítica nele, né, em torno dele e tal. Mas eu queria saber, assim, porque eu costumo, pelo menos, Gilberto, sempre tentar entender o autor no seu contexto, no momento em que ele escreveu, não no nosso contexto agora. Eu queria saber a sua opinião. O que você acha da obra do Monteiro Lobato? Você acha que ele é, de fato, um autor racista? Boa pergunta. Eu acho que a pessoa mais apropriada para responder essa pergunta acho que é a Penélope, minha filha, que é uma leitora. Ela tem todos os livros de literatura infanto-juvenil do Monteiro Lobato, e Monteiro Lobato ela leu mais do que eu. Eu li alguns contos e li essa parte da literatura adulta dele, e, para mim, sem dúvida alguma, ele é racista. E, tanto é que aquele livro, O Presidente Negro, é um livro que, né, ele não tem proposta estética, mesmo porque é um livro que ele escreveu em 2 meses, segundo os editores
que publicaram agora, recentemente, nos últimos anos, esse livro dele. Mas você percebe que ele não escreve para mostrar... Ele tem um cara muito culto, muito lido, tem uma visão de futuro muito interessante, mas ele não escreve para mostrar uma distopia de como poderia ser. Ele escreve para mostrar uma distopia de como deveria ser, né? Ele está no livro O Presidente Negro está praticamente dizendo, olha, a sociedade vai funcionar assim, mas se você fizesse esse recorte aqui e você esterilizasse os negros, eu acho que nos branquearíamos muito mais rápido do que essa política de branqueamento que o Estado brasileiro vem fazendo, que era que o Estado brasileiro vinha fazendo na época, né? Desde o fim da escravidão, passando pela chegada dos imigrantes europeus, e isso até, sei lá, Getúlio Vargas ali, a política de café com leite todinha, o Estado brasileiro tinha essa política de embranquecimento, né? Então, eu acho assim, que ele é um autor, ele é um cidadão que não que achava que os negros eram uma raça inferior, né? Era um povo inferior, né? Ele pensava assim. O Borges também pensava assim. Tem um monte de gente que como sujeito, não, é meio desprezível, né? Mas que erige uma obra, assim, por exemplo, a obra da literatura infanto-juvenil do Monteiro Lobato, ela é essencial para você começar a construir um tipo de subjetividade ligada ao questionamento, ligado a um novo tipo de relações com o mundo que é necessário para uma criança crescer como um sujeito pensante. Sem dúvida alguma, né? Na parte da literatura juvenil dele, pode ser que você tenha alguns elementos ali da Caçada de Pedrinho, que ele é racista, mas eu acho que, da mesma forma como a gente precisa encarar os monumentos e todo o trabalho que está exposto nas ruas e nos museus, que foi erigido pelo o jeito de fazer o mundo dos racistas, das pessoas que exploraram a escravidão, e que a gente tem que encarar isso e trabalhar, e podemos questionar, mas não podemos colocar no porão ou ficar guardando. A gente tem que fazer com a literatura a mesma coisa. Você tem que questioná-la, você tem que ler e perceber, porque isso faz parte do exercício da consciência histórica. Agora, tem muitos movimentos de consciência negra no Brasil e muita gente que acha que você tem que alijar, você tem que tirar a obra de Monteiro Lobato de circulação. Eu não concordo com isso, não. Gilberto, a gente está aqui encaminhando para o final, né? Eu gostaria agora de perguntar para você a respeito da literatura contemporânea, né? Aqui no Brasil, que autores que você destaca, que tem feito assim, um trabalho que vale a pena ler, né? Queria que você elencasse alguns, então. Que está ligado à literatura de identidade negra, sim, eu acho que tem muitas mulheres, né, como Ana Maria Gonçalves, escreveu um calhamação, um romance gigante, que eu ainda estou lendo. A gente é um tipo de livro que a gente vai ler mais de 800 páginas, chamado Um Defeito de Cor. Ela é uma voz muito ativa entre os escritores de literatura de identidade negra. Tem a Conceição Evaristo, né, que acho que as duas são mineiras, tanto a Ana Maria Gonçalves quanto a Conceição Evaristo, que escreveu um livro muito bom, pelo qual você pode começar, que é Ponciá Vicêncio, que é um livro maravilhoso, que mostra ali as relações sociais de herança da escravidão e de como somente a mulher negra brasileira lida com essa questão, a questão do racismo, a questão do machismo e a questão da mulher ficar para trás e se colocar nesse mundo é complicado. Tem também um rapaz que, por enquanto, ele está fazendo muito sucesso com um livro chamado Sol na Cabeça, que é o Giovanni Martins, um carioca, que tirou um pouco os traços que identificavam os personagens como negros, que ele disse que não queria trabalhar essa questão, mas eu acho que isso ele vai aprender depois. O livro dele é um livro de contos, acho que são 13 contos, muito bons, que trata da vida dos favelados no Rio de Janeiro, né? Da perseguição da polícia, do racismo, embora não se coloque desse jeito, mas é isso, e é muito bom. E tem escritores americanos também, que aí sim, né, a literatura americana de identidade negra é muito forte, muito mais forte do que aqui no Brasil. Aí você tem, além das escritoras mulheres como a Alice Walker e a própria Toni Morrison, que faleceu no ano passado,
você tem o Colson Whitehead, que escreveu um livro que é fundamental para quem quer acompanhar essa questão de como os negros vivem nos Estados Unidos e de como isso é muito parecido com o que a gente vive aqui, que é o Underground Railroad, Os Caminhos da Liberdade. É um livro muito importante dele. E há outros também, né? Assim, você tem... mas eu acho que começando por aí, as pessoas vão assim... Tem o Marlon James, jamaicano, que escreveu Breve História de Sete Assassinatos, que é uma obra-prima, que tem também uma identidade de periferias, e ele faz esse jogo, né, de metonímia, de você perceber que a discriminação corre pela periferia do mundo inteiro, e principalmente contra os negros. Eu estou lembrando aqui entre os africanos, a Chimamanda, né, que tem feito aqui muito sucesso aqui no Brasil também, não é? Exatamente. O Americana é um livro que deve ser lido também, né, por mulheres e por homens, por leitores, inclusive brancos, né? Porque essa questão da consciência negra é importante não só para o negro, mas é importante para quem combate o racismo, né? Não só negro, qualquer pessoa de qualquer cor, de qualquer origem. E o pessoal da Academia Sueca está tentado, né, a esse ano finalmente entregar o Nobel de Literatura para o queniano, né, Ngugi wa Thiong'o, né, que ele está aí na fila já faz um tempo, ele é o favoritíssimo agora. Eles sempre colocam o Murakami, coitado, mas o Murakami eu já nem falo, mas saiu um japonês agora, um Nobel japonês agora há 3 anos, não vai sair para ele. Mas e muita gente achava que ele tinha que ter ganho o ano passado o Nobel. Aí entregaram para a polonesa e para aquele austríaco que era meio partidário da extrema-direita, é uma confusão danada, né? O Nobel do ano passado por conta disso. E é interessante porque a África do Sul tem 2 Nobéis de literatura, os 2 de autores brancos, né? Isso é uma coisa assim que a gente fica pensando, né? Como, né? Assim, será que não tem, né? Nada contra o Coetzee, que eu adoro o Coetzee, e a Nadine Gordimer, mas assim, fico pensando, né, assim, como que não tem, né? É meio esquisito, né? E se você ter um Nobel africano e você não tem um representante negro para entregar esse Nobel que mereça, né? Será que não? Será que está faltando olhar melhor, né? Não sei, né? É uma coisa para a gente pensar, né? A África tem 4 prêmios Nobel de Literatura. Tem o Claude Simon, 1986, tem o Nadine Gordimer, tem o Coetzee e tem um negro, né? Que é o Wole Soyinka, da Nigéria, que é um cara que seguiu ali os caminhos do Chinua Achebe, né? Eu acho até que o Chinua Achebe deveria ter ganhado um prêmio Nobel, né? Mas tem o Wole Soyinka. E de negros, eu acho que só tem 2, né? Que é a Toni Morrison, americana, e o Wole Soyinka. E a África tem o Najib Mahfouz, que é egípcio, mas aí já vai mais para o árabe, né? Para a cultura mais árabe, né? Pois é, gente. Essa conversa podia render horas, né? Mas a gente está chegando aqui, né, ao final de mais esse programa. Antes de a gente fazer os agradecimentos finais aqui, queria pedir novamente, né, a quem nos assiste a se inscrever no nosso canal, né, apertar o sininho aí para receber notificações e também dar os likes, né, para a gente aumentar nosso alcance. Bom, quero agradecer muito a presença do Gilberto, né? Você está inaugurando aqui uma nova fase do nosso programa que a gente começou muito recentemente, era só eu e o Rogério, mas pretendemos trazer novos convidados. E já aqui também falando que queremos muito ter a sua participação, né, em outros programas para falar de outras questões, né? A gente só teve um gostinho hoje, né, do vasto conhecimento do Gilberto, né? Uma alegria também vê-lo novamente. A gente que foi colega do Popular, né? E muito, muito obrigada, Gilberto. Eu quero passar a palavra para você, então. Bom, Rosângela, eu é que agradeço a oportunidade e agradeço pelo convite. Para mim foi uma honra e fiquei muito feliz em conversar com vocês, em revê-los de novo, você, o Rogério. E pode contar comigo, eu estou à disposição. Na hora que vocês precisarem, eu estou aí. Rogério? Maravilha, Gilberto. E só 2 dicasinhas rapidinho, vou me aventurar aqui para a gente não deixar de citá-los. Tem uma nova edição que chama Crônicas do Rio, do Lima Barreto, que eu acho que é um autor essencial, um autor negro também, discriminado, que foi terrivelmente atacado na época dele, mas que a obra dele sobreviveu e é uma das mais importantes da literatura brasileira do século XX.
E tem uma nova edição da Ática, de Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus, que eu acho que é extremamente importante também, porque ainda mais nesse momento em que a gente também está falando de questões, não que as questões dos direitos dos negros também se aliam a outras questões que, por exemplo, estão linkadas num episódio como aquele do menino lá do Recife, que são questões sociais, são questões de desigualdades muito, muito fortes no Brasil. Acho que Quarto de Despejo, da Maria Carolina de Jesus, é um emblema disso. Obrigado, Gilberto, pela sua participação aqui, viu? Eu que agradeço. Eu que agradeço. Então, obrigada. Até a próxima, então. Tchau. Tchauzinho.